Em entrevista ao repórter Flávio Souza, o professor de português e inglês do EFTM, Lívio Soares de Medeiros, comentou o tema da redação do Enem 2021. Estudantes dissertaram e argumentaram sobre a invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Para o professor, o tema da redação escancarou a triste realidade de milhares de brasileiros e brasileiras excluídos do sistema, ou seja, dos dados oficiais do governo por falta de certidão de nascimento. Sim, o tema da redação do Enem neste 2021 foi extremamente pertinente, pois há uma legião de brasileiros que legalmente ou oficialmente não existem. E isso acarreta o seguinte: essas pessoas que legalmente não existem acabam não tendo acesso a uma multitude de direitos, a uma miríade de direitos a que o cidadão, entre aspas, comum, acaba tendo direito. Ou seja, de fato, em função de essas pessoas não existirem, acaba havendo mais uma exclusão, ou acaba havendo para essas pessoas a impossibilidade de acesso a possibilidades e a direitos que todo cidadão deveria ter. Portanto, achei sim extremamente pertinente o tema da redação do Enem neste 2021. Lívio considera que para os alunos o assunto é complexo e surpreendeu. Apesar de difícil abordagem, era esperado que os estudantes estivessem minimamente preparados para dissertar sobre o tema. Eu diria que o tema não foi considerado fácil, até porque foi meio que uma surpresa. É preciso dizer, todavia, que não é a primeira vez que o tema da redação do Enem surpreende. Isso já ocorreu em outras edições e neste 2021 não foi diferente. O tema foi sim uma surpresa. Eu diria que o tema, ele é sim de difícil abordagem em função da surpresa. Eu digo isso porque, à medida que os estudantes vão se preparando, eles são orientados a lidar ou a lidarem com determinados eixos de ideias ou com determinados eixos de temáticas. Evidentemente, a partir desses eixos, o aluno poderia sim, ou deveria sim, produzir uma redação, claro, em sintonia com a temática proposta pelo Ministério da Educação neste 2021. Ainda assim, eu não diria que foi uma temática fácil, muito mais em função da surpresa. E, por fim, escrever nunca é uma coisa muito fácil, muito menos escrever a partir de uma temática que eu considero ter sido uma surpresa e também escrever sob pressão. Por todos esses fatores, eu diria sim, que foi uma temática difícil. Lívio considera que os critérios utilizados pelo MEC foram corretos. No entanto, o professor teceu algumas críticas ao Ministério de Milton Ribeiro. Sim, a escolha de um tema técnico pode acabar dificultando a escrita da redação. Todavia, eu entendo que, por outro lado, o Ministério da Educação não tem sido muito técnico. Primeiro porque eu entendo que seria injusto ser muito técnico, cobrar de estudantes de ensino médio, estudantes que estão terminando o ensino médio, que consigam discorrer de modo muito técnico a respeito de determinado assunto. Por uma razão simples: o aluno, ele ainda não tem essa formação técnica, ele pode vir a ter no futuro. Ainda que esse aluno, ainda que esse estudante tenha feito um curso técnico, ele não está ainda preparado para discorrer com uma habilidade maior, com uma sagacidade maior e com um conhecimento maior a respeito de uma determinada questão técnica, seja ela qual for. Agora, por outro lado também, o Enem, ele não tem sido muito técnico no que diz respeito à temática da redação. O que ele tem exigido do aluno é um mínimo de informação com relação ao país em que ele vive e também com relação a direitos do cidadão, a uma postura cidadã que toda pessoa deveria ter, independentemente de essa pessoa ser estudante ou não. Portanto, com relação a essa questão técnica, o aluno ele não tem de se preocupar. Não tem sido assim e tenho eu a impressão de que se o Enem continuar no formato como ele tem sido ao longo dos anos,
a tendência é que ele não seja muito técnico. E também deve-se lembrar que há os chamados textos de apoio, a partir dos quais o aluno pode ter um alicerce, ele pode ter uma base, a partir da qual ele pode escrever a redação dele. A redação do Enem exigia que os alunos fizessem um texto dissertativo, argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação, problema, proposta na prova, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo da formação. Lívio fala das dificuldades desse tipo de escrita. Como que eu falei agora há pouquinho, eu diria que a principal dificuldade no caso de temas como o que foi sugerido pelo Ministério da Educação neste Enem 2021, a grande dificuldade seria a surpresa. Por outro lado, também deve-se dizer que não se espera do aluno que ele tenha uma capacidade imensa de escrever. É claro que se ele tiver essa capacidade, se ele tiver essa habilidade ou esse talento, literalmente pontos para esse aluno. É preciso, contudo, dizer que não se espera que o aluno seja o novo Darcy Ribeiro do pedaço com relação à capacidade ou à habilidade de discorrer sobre a realidade do país. Também, conforme o que eu já disse, espera-se que ele seja um estudante minimamente informado e que a partir dessas informações que ele tenha sobre o próprio país, e essas informações são passadas pela escola, e se esse aluno não está, ou se essa pessoa não está frequentando alguma escola, ela tem diversos meios por intermédio dos quais ela pode se informar. Eu diria que a grande dificuldade mesmo é o ato de escrever, não importa a temática que esteja sendo adotada pelo Enem, porque escrever não é fácil. Agora, o lado bom é que, repito, confirmo, reitero, não se espera do aluno que ele seja brilhante ou que ele já tenha plenamente desenvolvidas as capacidades para ele escrever um texto, uma redação, o que gênero for. O que se espera dele é um mínimo de informação, um mínimo de coesão, um mínimo de coerência e um mínimo de preocupação com relação ao país em que ele vive. Um aluno que seja sem preconceitos, um aluno que seja minimamente informado, um aluno que seja minimamente preocupado com a dignidade das pessoas, que seja menos egoísta e que a maneira dele consiga expressar a crença num país melhor.